Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para, junto com os irmãos, lermos e estudarmos um texto do irmão Charles Negreiros. Ele escreveu o texto Ele é o seu louvor para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Sempre que estudamos o texto, lemos a porção bíblica, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e nos engaja cada vez mais com a missão de Deus. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão Charles Negreiros que fez isso. Então eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que entendi. Mas eu quero deixar bem claro que esse texto aqui eu pouco vou acrescentar, porque eu achei que ele está impecável. E quero também pedir aos irmãos que compartilhem, porque como é bom lembrar, né? O que nós estamos fazendo aqui é estudando a palavra de Deus. E na medida que você compartilha, curte, comenta, o que acontece? O YouTube vai entender que este vídeo é importante e vai divulgar para outras pessoas, tá bom? Vamos orar? Senhor, que nós possamos compreender a importância de o Senhor ser o nosso louvor, que o Senhor seja sempre o nosso louvor e que nós possamos reconhecer isso, que possamos aprender isso para que nunca mais nos esqueçamos. Em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto está em Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler do 9 até o 14. E diz assim, Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade de sua vida, elas o abandonarão, e no fim, ele acabará como um tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Yahvé, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrito no pó, porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água viva. Cura-me, ó Yahvé, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aqueles a quem adoro e louvo. Aos que vivem dizendo, onde está a palavra de Yahvé? Que ela se cumpra, mas não insisti. Eu continuo para que afastes a desgraça. Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes que o que saiu de meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivos de pavor para mim. Tu és o meu abrigo e refúgio seguro no tempo da angústia e da adversidade. Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas que eu seja poupado, que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com total extermínio. Amém? Bom, irmãos, então eu até li 4 versículos a mais, que eu achei que complementaria. E então nós lemos até o 18, mas a nossa lição hoje vai tratar até o 14, que é inclusive o versículo escolhido aqui pelo irmão Charles Negreiros. E o versículo 14 diz assim: Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Bom, essa parece ser uma oração muito justa, muito pertinente. Tem tudo a ver, né? Você pedir para Deus te salvar, pedir para Deus te curar. E quem pode julgar um coração doente, que precisa de ajuda, que precisa de cura, que precisa de salvação? Então aqui a gente tem o quê? Alguém que em perigo roga por salvação e livramento. E isso está errado? Não, né? Aqui ele está pedindo a Deus, que é quem pode curar e salvá-lo.
A gente não só já fizemos uma oração como essa, mas também continuamos a fazer. E não tem ninguém nesse mundo, nenhum cristão, que não tenha pedido a Deus essas duas coisas, para ser salvo e para ser curado. E o melhor é que Deus é tão misericordioso que Ele escuta a gente, Ele ouve aquilo que a gente está pedindo e nos atende. Caminhando com Deus, a gente aprende a confiar no seu poder e na sua sabedoria. E é super bonita, né, o jeito que o profeta fala, né, nesse versículo 14. É super bonito como ele declara a confiança que ele tem em Deus, né? Sara-me e sararei. Salva-me e serei salvo. Olha que coisa bonita, né? No entanto, o mais incrível é como isso acaba. Ele não pede para ser curado e não pede para ser sarado, porque o Senhor é forte ou porque o Senhor é poderoso. Ele não pede para ser curado e ser sarado porque o Senhor é misericordioso ou porque o Senhor é cheio de graça. Não. Jeremias pede para ser curado porque ele diz que o Senhor é o louvor dele. Olha que coisa incrível, né? E eu confesso que eu nunca tinha pensado nessa frase, nessa oração, dessa forma. Sara-me e cura-me porque o Senhor é o meu louvor. É muito provável que Jeremias, o profeta, o irmão Jeremias, ele está orando, confiando não no que Deus pode fazer, mas no que Deus já fez, tudo que Deus já fez por ele. Então, o louvor, a adoração, a exaltação, a magnificação que é feita é somente a ele. Então, quando a gente diz que Deus é o meu louvor, a gente está dizendo o quê? Que Deus é a primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida, é o mais importante, não tem nada mais importante. Deus é a primazia, é aquele que vem antes de tudo. E assim, lógico, né? Em outras palavras, se Deus é tudo que você precisa, é o que vem antes de tudo, isso é um jeito de glorificar a Deus. E, obviamente, não faltam para a gente motivo para louvar, né? Se você parar para pensar, é como a gente canta, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então, lógico, nós temos motivo de sobra para louvar ao Senhor. Quem é Deus? E o que Ele já fez e faz, traz para a gente um sentimento de confiança, de tudo que Ele fez e ainda o que Ele fará, né? Então, quem é esse Deus tão maravilhoso, né? Esse Deus que nós servimos. Ele já fez tanta coisa e Ele ainda vai fazer tantas outras. E é por isso que Ele é o motivo do nosso louvor, né? É como se a gente dissesse: Senhor, faz novamente porque eu tenho andado contigo. Sei o que tens feito e sei o que podes fazer. Portanto, meu irmão, minha irmã, põe a cabeça para pensar. Reflita se Deus é realmente o seu louvor. Se é assim, clame sempre a Ele, pois você já tem motivos de sobra para confiar na palavra dEle e para confiar em tudo o que vem dEle. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Refletir no que Deus já fez aumenta a nossa confiança no que Deus fará. E fica muito mais fácil de ver, né, irmãos? Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que reconhecemos que Deus é o nosso louvor, para nós o abraço dá super mega certo. Lembra também que mais um motivo que nós temos para louvá-lo, e talvez o principal deles, é o que está em 1 Tessalonicenses 5,9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é aquela que vocês conhecem muito bem. Independente da dificuldade, louve ao Senhor, sabe por quê? Você não precisa ter medo. Deus já está lá,